Olá pessoal, como vai? Essa é a Consultoria Educacional, eu sou a professora Luciana Teófilo e esse é mais um vídeo do preparatório para concurso de professor. A obra da qual nós vamos falar hoje é uma obra do Sacristã, Gimeno Sacristã, Currículo, uma reflexão sobre a prática. Bem, a discussão curricular nós sabemos, né, não é nova, mas também não é uma discussão muito antiga, então o campo do currículo é um campo bastante oportuno para as discussões, não é? Muitos autores têm se dedicado a pensar a temática curricular, sobretudo nas décadas de 60 e 70 para cá, né? Estudos têm se voltado para essa temática que é a temática curricular. Bem, o Sacristã é um desses autores, né? Ele é um dos autores que se voltam a essa temática. E ele vai trazer uma questão muito importante. Primeiro, ele vai problematizar o que a gente tem chamado de currículo, né? E aí a gente pode seguramente afirmar que o Sacristã é da linha de autores que vai entender que o currículo é muito mais do que simplesmente os documentos oficiais. Ou seja, o currículo está para muito além de parâmetros nacionais, de referências curriculares, está para muito além de documentos formais, documentos oficiais, né? E aí ele vai partir de uma definição clássica, muito utilizada, que currículo é tudo aquilo que se ensina, tudo aquilo que se aprende, né? Tudo aquilo que se pretende ensinar. Como e quanto se ensina, isso também é currículo, né? Bom, ele vai dizer que muito mais do que texto, então, do que documento formal, currículo é contexto. Porque se a gente discute que currículo é tudo aquilo que se ensina e tudo aquilo que se aprende, a gente ensina e aprende muito mais do que está presente nos documentos oficiais. Então, voltando à máxima, currículo é também contexto, né? E o Sacristã vai falar exatamente disso, né? Currículo tem a ver com contexto, tem a ver com as relações pessoais, a história, a política, ou seja, aquilo que a gente ensina e aquilo que a gente aprende está pautado pelos contextos que a gente vive, né? Eu gosto muito de um exemplo que diz o seguinte: não importa o quanto a gente tente ensinar respeito em aulas sobre esse tema, se as relações que a gente vive na sociedade, na escola, né, no entorno, na comunidade, são relações desrespeitosas, seguramente os nossos alunos não aprenderão sobre respeito. Eles aprenderão aquilo que o contexto oportuniza, ou seja, essas relações são desrespeitosas, desumanas. Certamente nós estamos muito mais do que ensinando respeito, que as aulas pretendem, ensinando desrespeito e desumanidade, né? Então acho que a máxima do Sacristã é muito bem exemplificada por essa situação que eu acabo de descrever. Bom, ele vai ainda trazer um elemento central na definição de currículo, dizendo que o currículo é a forma de ter acesso ao conhecimento por meio da construção cultural, ou seja, o currículo é o caminho, e por isso o nome, né, o percurso pelo qual os sujeitos têm acesso ao conhecimento, né? Então, quais são os caminhos? Será que é só por meio do planejamento oficial do professor que os sujeitos têm acesso ao conhecimento? Ou todo o contexto social, político, histórico que nos permite acessar o conhecimento cultural, o conhecimento que está na nossa cultura, né? Então, essa é a definição, né, que o Sacristã traz. Sobre essa máxima de que currículo está para muito além dos documentos oficiais, o Sacristã faz uma provocação na obra dizendo o seguinte: nesse sentido, as reformas curriculares que se restringem aos documentos oficiais, né, aos parâmetros, às referências curriculares do ponto de vista do documento, elas são insuficientes, porque esse currículo é também contexto. Se não se altera a condição objetiva no trabalho na escola, organização escolar, política pública educacional, a gente pouco avança, porque os documentos oficiais são uma dimensão do currículo, mas seguramente, nós já dissemos algumas vezes, os documentos oficiais não são por si só o currículo, ou seja, não são o único caminho que leva os sujeitos ao conhecimento. Perfeito? Bem, o autor continua dizendo, né, que é possível ter uma visão tradicional de currículo. Existem vários autores que não têm esse olhar do Sacristã para com o currículo. E muitos educadores que entendem que sim, que o currículo é tudo aquilo que a gente planeja e tudo aquilo que a gente executa no âmbito da escola, de maneira dirigida, né? O Sacristã, já dissemos e acho importante retomar, ele é um autor que não partilha dessa visão, ele partilha de uma segunda leitura de currículo, que seria o currículo como um objeto vivo, né? Um objeto que inclui o planejamento, que inclui as ações dirigidas no âmbito da escola, mas que vai muito além disso, como dissemos. O currículo contempla as relações que se processam, os contextos, né? As vivências, a história, os discursos, as rotinas,
a força política, seja interna, seja externa à escola, né? A economia, entre outros fatores. Seriam, pois, essas as duas visões de currículo, uma mais tradicional, a qual o sacristão não pertence, né? E uma visão que a gente chama um pouco mais política de currículo, que seria esse currículo vivo, dinâmico, multideterminado, né? Bem, e aí ele vai dizer, né, também nessa relação, que o currículo é uma correlação de forças, né? O currículo está numa determinada sociedade, ele expressa sempre uma determinada postura sobre a sociedade, sobre a realidade e uma determinada imposição. Vejamos. Quem estabelece, por exemplo, que a gente tem de dar 10 aulas de língua portuguesa e 2 aulas de história, né? Bom, alguém entendeu que na nossa cultura, né, que no momento que a gente vive, é mais caro, é mais importante, são mais importantes os estudos da língua portuguesa, da língua materna, do que, por exemplo, os estudos relativos às relações humanas, sociais e políticas. Em sendo assim, ele diz que o currículo é sempre uma imposição da cultura na qual a gente está inserido, né? Não parece, mas alguém, um determinado grupo, determinados interesses, prevalecem num determinado modelo de currículo. E outros são silenciados nesse determinado modelo de currículo. Ou seja, quem disse que é mais importante estudar uma dada civilização e não outra? Bom, alguém entendeu que aquela civilização era mais importante e que a outra era menos importante. Portanto, o currículo é sempre uma imposição, né, de quem tem o poder de decidir, dos grupos sociais que têm o poder de decisão, né? Então, nesse sentido, nós precisamos entender que o currículo não é neutro. O sacristão vai nos apontar que o currículo não é neutro. O currículo seguramente é selecionado, aquilo que a escola ensina, não só nos documentos oficiais, nas aulas, no planejamento, né? Definido no planejamento, expresso nas aulas, mas o currículo também ensina, do ponto de vista daquilo que se processa ao longo da escola, mas representando um determinado interesse, ou seja, uma determinada visão de mundo é apresentada pelos alunos por meio do currículo. É isso que o sacristão está nos falando nessa que a gente chamou de segunda visão de currículo, uma visão mais crítica e menos tradicional de currículo, né? Bem, mais adiante na obra, o sacristão vai apontar várias das influências que o currículo sofre, né? Mas ele vai dar destaque a uma delas que, em contextos como o nossos, é muito importante e pode ser que os concursos venham nos inquirir a esse respeito, porque é uma temática muito presente, que é a temática da avaliação. O sacristão aponta que a avaliação tem fortemente influenciado os currículos, sobretudo as avaliações externas. Nós vivemos um contexto no mundo inteiro onde as avaliações externas tomam a escola. Então, você tem no Brasil, por exemplo, a Prova Brasil, que vai impactar, que vai determinar o IDEB. Você tem no estado de São Paulo o SARESP, que vai impactar no IDESP, indicadores de qualidade da educação. E essas provas, essas avaliações externas, elas estabelecem critérios, né? Elas estabelecem, mais do que critérios, elas estabelecem proficiências, estabelecem competências que devam ser atingidas pelos sujeitos. Ao fazer essa prova, os sujeitos vão ser avaliados, não individualmente, evidente, mas serão avaliados quanto aos domínios dessas competências que as provas elencam. Razão pela qual o que tem acontecido? As escolas têm orientado seus currículos a partir do que exigem as avaliações. Então, muito mais do que o movimento que deveria ser o inverso, ou seja, o currículo pensado e a avaliação servir a balizar o quanto a gente está conseguindo atingir aquilo que a gente pretendia, nós temos vivido um movimento que é contrário, ou seja, a gente toma o conteúdo da avaliação e ensina aquilo que a avaliação vai cobrar, né? Então, os impactos são bastante perversos do ponto de vista do currículo, que em alguns casos tem se restringido a trabalhar aquilo que as avaliações entendem importante, de novo, sob uma perspectiva específica, sobre os interesses de um determinado grupo social, sobre um olhar específico de uma forma de entender a sociedade, o homem, o ensino, a aprendizagem, né? Bem, e aí o sacristão volta à discussão de que currículo, assim como as avaliações, o currículo é muito mais do que um rol de conteúdos, né? Onde eu elenco, ensino isso, ensino aquilo outro. O currículo, ele é o próprio percurso dos sujeitos, né? Ele tem a ver com os aspectos materiais, tecnológicos, simbólicos, as habilidades que o professor tem, os estudantes, como isso tudo está organizado. Então, o currículo, de novo, excede muito aquilo que a gente tem entendido, certo? E o autor vai fazer lá, mais pro fim da obra, né, uma defesa que a gente entende. Ele vai dizer que os currículos precisam de uma transformação pedagógica, né, dos conteúdos, dos seus métodos, porque isso também é currículo. Ou seja, não só o que eu ensino, mas também como eu ensino, quanto eu ensino,
né? E ele vai dizer que nós precisamos reformular os currículos, tanto do ponto de vista do que a gente ensina, mas também de como a gente ensina, do porquê a gente ensina, né? Levando em consideração também a formação dos professores, né? Porque muito de como a gente ensina está pautado pelas capacidades que o professor consegue mobilizar, né? E além disso, ele vai apontar que nós precisamos ainda transformar as condições da escola, porque esse currículo é também contextos de precarização do trabalho, seguramente vão impactar em contextos de precarização da aprendizagem, né? Então, ele vai dizer que currículo é, portanto, cultura, relação e prática, né? Bem, pessoal, eu acho que seguramente essa é uma das obras panorâmicas sobre currículo, né? Muitíssimo importante, e acho que o Sacristã é muito feliz nessa colocação, porque ele representa não só a sua posição sobre currículo, mas um conjunto de pensadores que na atualidade puderam alargar o nosso entendimento de currículo, certo? Bons estudos e um grande abraço.